Uma criança de 2 anos e 6 meses chega à UBS com queixa de tosse produtiva, coriza hialina e febre. Temperatura axilar de 38 a 38,5, há 2 dias. A mãe percebeu também o aparecimento de diarreia. Ao exame físico, notadas coriza clara com leve obstrução nasal, hiperemia das tonsilas com exudato esbranquiçado e hiperemia conjuntival moderada sem outras alterações. Você explica à mãe que o diagnóstico da criança é uma faringotonsilite aguda. O agente etiológico mais provável para o quadro é... Então, antes de olhar até as opções de resposta, é importante a gente, nessa questão, já visualizar que muito provavelmente esse é um quadro de resfriado comum. Inclusive, a banca fala do diagnóstico de faringotonsilite aguda, mas a faringotonsilite ela está ali dentro de um contexto de um resfriado comum. Se vocês prestarem atenção, a criança tem coriza hialina, ela tem febre, o que é comum nessa idade. Criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos costuma fazer febre em resfriado comum, inclusive não é uma febre alta, é uma febre ali leve a moderada, e ela também tem uma tosse produtiva. Então, nesse caso, ela tem uma coriza clara com leve obstrução nasal, hiperemia das tonsilas com exudato esbranquiçado e uma hiperemia conjuntival. Então, ela tem várias alterações no sistema respiratório, no trato respiratório superior, ela tem várias alterações e normalmente quando isso acontece, é um quadro de resfriado viral comum. Inclusive, essa é uma questão muito mais de diagnóstico diferencial de faringite bacteriana para faringite viral. Normalmente, na faringite bacteriana, a criança vai ter somente a hiperemia com exudato, com certeza, em muitos casos. Normalmente, ela vai ter uma febre mais alta, mas ela não vai ter alterações do tipo tosse, coriza, conjuntivite. Tudo isso são alterações muito mais compatíveis com uma infecção viral. Muito provavelmente esse é um quadro de resfriado comum. Se a gente for olhar as opções, a gente tem Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 2 bactérias. A gente tem na letra C o adenovírus, a gente tem na letra D o Corynebacterium diphtheriae, então o agente etiológico da difteria, que não tem nada a ver com o caso, e tem na letra E a Candida albicans, também que não tem nada a ver com o quadro. O único vírus é o adenovírus, esse é o gabarito da questão, mas além do gabarito de acertar essa resposta, muito mais importante é eu falar sobre uma característica fundamental sobre o resfriado causado pelo adenovírus. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente não tivesse as opções mais fáceis, essas opções bacterianas, Candida albicans, a gente poderia ter ali, por exemplo, coronavírus, rinovírus, a gente poderia ter o vírus sincicial respiratório e aí a questão ficaria muito mais difícil, porque é muito complicado a gente fazer o diagnóstico diferencial da causa exata do resfriado comum. Só que, no caso do adenovírus, a gente tem um padrão clínico que muitas vezes aparece e muitas vezes aparece principalmente nas provas de residência, que é exatamente o que é chamado de febre faringoconjuntival. Então, uma criança com febre, com faringite e com conjuntivite. Essa é uma característica, esse é um quadro clínico típico do resfriado causado pelo adenovírus. Então, mesmo se tivessem outros diagnósticos virais aí, você até poderia ficar na dúvida, seria até uma questão mais polêmica, porque não dá pra gente ter certeza qual é o quadro exato, mas eu garanto pra você que se aparecer febre com sinais de coriza associada a conjuntivite e faringite, pode marcar que muito provavelmente é o adenovírus. E o adenovírus, inclusive, também costuma dar manifestações gastrointestinais. Então, é a letra C e seria também a letra C adenovírus, mesmo se nós tivéssemos opções que deixassem a gente na dúvida. Essas opções acabaram facilitando, principalmente porque o nosso assunto hoje são as viroses respiratórias, então é óbvio que seria a resposta um vírus, mas de qualquer forma, esse é um quadro específico, pelo menos um pouco mais específico, da infecção pelo adenovírus.